Olá, amigos. Meu nome é Cláudia Matos, eu sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, CEIR. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de reflexões à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Que possamos aproveitar muito bem essa reunião de hoje, que tem como tema do mês Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós vamos ouvir a Adriana Pfeiffer, que, aliada ao tema do mês, falará sobre o tema discussão e diálogo. Mas antes de ouvir a nossa irmã Adriana Pfeiffer, também colaboradora da casa, vamos fazer a leitura de uma página, da nossa página inicial, seguida de uma prece de harmonização. A página de hoje é do livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a mensagem número 73, Falatórios, quando Emmanuel destaca o seguinte: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. E segue o comentário de Emmanuel. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, à afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos
e comunidades inteiras. Vamos então à nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e guia, agradecendo por mais essa oportunidade de reflexões, desejando que Irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga da casa esteja conosco nesse momento, nos auxiliando a ver com os olhos da alma tudo de bom, tudo de produtivo que nossa irmã Adriana Pfeiffer irá nos dizer. Que possamos assimilar em nossos corações e em nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo. Que seja uma tarde de paz, de amor e de muita esperança para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra agora à nossa querida Adriana Pfeiffer. Olá, que Deus nos abençoe em mais uma oportunidade de usar a tecnologia para conversarmos um pouco mais sobre as lições de Jesus. O tema do nosso mês é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Para nos lembrarmos do contexto no qual essa frase sublime foi dita, vamos passear rapidamente lá no Evangelho de João, capítulo 8, nos versículos de 25 a 32, que nos diz que, em dado momento, perguntaram a Jesus: Quem és tu? E Jesus lhes disse: O mesmo que desde o princípio vos disse. Muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e falo ao mundo o que dele ouvi. Mas não entenderam que eles lhe falava do Pai. E segue Jesus então e lhes diz: Nada faço por mim mesmo, mas falo assim como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Falando essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma das maneiras, dentre tantas, de se conhecer a verdade é através daquilo que embasa o nosso tema de hoje: discussão e diálogo. Para iniciar as nossas reflexões, vamos pensar um pouquinho sobre a distinção entre os atos de discutir e de dialogar. Indo ao dicionário, encontraremos definições que nos levam a concluir que o verbo discutir, mais do que o verbo dialogar, nos remete a questionamentos. Até aí, não percebemos grandes diferenças, mas o que de verdade chama a atenção e que pode nos fazer perceber a sutil e importantíssima diferença entre esses dois verbos são justamente as palavras defender, ligadas ao verbo discutir, e trocar, ligadas ao verbo dialogar. Quando se discute, a princípio se parte da ideia de que se defende, e quando você defende ou se defende, provavelmente está se sentindo atacado. Mas quando se troca, a ideia que se tem é que eu ofereço algo e recebo algo. E todos saem ganhando. Vejamos então o que Jesus nos diz sobre a forma de nos entendermos, a forma de buscar a verdade ou de oferecer ao outro o que consideramos ser a verdade. Parte do capítulo 12 do Evangelho de Mateus diz que Jesus nos conta que dirigiu-se à sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiadas. Os fariseus
procurando motivo para acusá-lo, lhe perguntam: é permitido curar no sábado? Então Jesus diz ao homem: estende a tua mão, e assim o cura. E segue realizando outras curas, tantas outras, sim, no dia de sábado. E sendo acusado perante muitas acusações que se seguem, Jesus diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras serão condenados. E para que nós possamos avaliar, refletir sobre essas palavras de Jesus, o que ele quis dizer com isso? Recorremos ao nosso guia seguro, onde encontramos todas as fontes de explicação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item número 4, Jesus traz a brandura, moderação, afabilidade e paciência como justa medida para as palavras, e não apenas como contraponto da violência em si, ou da raiva, da cólera, mas inclusive como contraponto de toda expressão grosseira que se possa usar contra o outro. O Evangelho, para nos exemplificar, traz a palavra raca e a expressão és louco, que eram termos muito desdenhosos usados pelos hebreus como exemplos do que Jesus reprova e como exemplo de como podemos nos comprometer através da palavra. Evidentemente, em qualquer circunstância, a intenção que reveste essa palavra, a emoção que colore as expressões, obviamente, agravam ou atenuam a falta. Mas aí, talvez nós possamos refletir da seguinte forma: por que simples palavras podem ser tão graves que mereçam uma reprovação tão severa como aquela que é trazida no Evangelho? Simplesmente, meus amigos, que por toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Lei que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia que levará um dia à paz perfeita. Cada palavra agressiva é abalo na benevolência, na fraternidade. Cada palavra hostil alimenta raiva, alimenta animosidade. E talvez então pensemos: será mesmo? Uma simples conversa áspera entre duas pessoas pode ser mesmo tão nociva? Nós vamos dizer um pequeno ensinamento que está no livro, um livro simplesinho, que até parece livro de criança, mas extremamente profundo, que se chama O que podemos aprender com os gansos. Lá há um pequeno ensinamento que diz o seguinte: jogue uma pedra na água, ela some num instante, mas deixa dezenas de ondas girando em círculos. Diga uma palavra ríspida, ela também some em um instante, mas deixa dezenas de ondas girando em círculos. Diga uma palavra amável, ela some num instante, mas também
deixa dezenas de ondas girando em círculos. Assim é a palavra. Ela contagia e é fundamental para a composição da psicosfera, da ambiência, onde quer que nos encontremos. Dessa forma, olhando para esse simples ensinamento, podemos avaliar melhor o peso, a importância da forma como nos conduzimos, nossa interação com o outro, se agimos com benevolência ou com hostilidade. O item 6, também do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que as formas de se manifestar benevolência são afabilidade e doçura, duas características bastante associadas à forma de falar. Nosso esforço no bem, que começa pela modificação exterior, modificação essa que é válida e até louvável, deve ser alimentado para que não tenhamos apenas o verniz dessas qualidades, que nos empenhamos para não ser, e aí nós também pegamos as palavras do Evangelho, criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as aborreça, que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, é venenosa por detrás. E além disso, nos ensina também que procuremos praticar essa mesma coerência na intimidade do lar, pois algumas vezes nos utilizamos da descontração que experimentamos em casa para nos autorizarmos a ser menos gentis, para abrir mão de certas cortesias que usamos e às vezes usamos com abundância, com estranhos na rua e não com aqueles com quem convivemos em caráter diário. Que essa convivência diária não seja uma licença para abrirmos mão da afabilidade e a doçura. Porque também, no final desse item do Evangelho, nós vemos que aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe-se que pelas aparências se consegue enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Avaliemos então, de forma mais consciente, após passearmos pelas palavras do Evangelho, as nossas opções entre o diálogo e a discussão. O diálogo sincero, em clima de confiança, normalmente traz resultados positivos à experiência humana. Lembrando que um resultado positivo não significa impor ideias e pensamentos, ou mesmo ter a presunção de que os pensamentos serão aceitos. E sim, resultados positivos significa trocar opiniões, aprofundar raciocínios, aumentar conhecimentos, traçar diretrizes, tirar dúvidas, ou seja, somando tudo isso, o diálogo estreita relações. Discutir, no sentido de contender, é o mesmo que atirar querosene, combustível, à fogueira. Sempre nos exaltamos. A tomada de julgamento se liga às áreas da perturbação. Então, facilmente fazemos julgamentos equivocados. Nos arrependemos das palavras, magoamos sem querer. E o pior é que as rupturas das relações
seja no lar, seja nos grupos de convívio variados, normalmente, por conta de uma discussão, começam com bagatelas, com mínimas rachaduras, como numa represa imensa, que aquele risquinho vai sendo alimentado e pode vir a criar uma situação catastrófica, como uma inundação. Aceitemos a reclamação alheia, esqueçamos a frase impensada com que nos hajam ferido. Discussão gera muito calor e pouca luz. Portanto, e aí pegamos emprestadas as palavras de Emmanuel, hora de aborrecimento ou desagrado é tempo de silêncio e de oração. Jesus dialogava com todos quanto o buscavam. Jesus ensinou o respeito e a eficácia do diálogo. E pensando na nossa querida e amada codificação espírita, o que temos a dizer? Foi dialogando com os espíritos nobres que Allan Kardec recolheu o material que constitui a materialização da promessa de Jesus em relação ao Consolador. Os diálogos da codificação resultam tanto da sabedoria de quem responde, quanto da inteligência, da nobreza de quem pergunta. São exemplos claros, lindos, eficientes do poder do diálogo. Mais do que nunca, os nossos dias exigem diálogos claros, objetivos, que abordem as questões da vida, dos destinos, dos ideais humanos. Nesse momento em que a nossa terra passa, em que o mundo parece que está sacudido por uma dificuldade que de certa forma une a todos, neste momento em que a dor ela se aperta como num cerco, busquemos nos conscientizar das potencialidades, de todas as possibilidades da fé espírita e dialoguemos com o próximo. Busquemos fazer esse exercício, porque espalhar a paz é realmente o maior investimento daquele que já encontrou Jesus. Mais uma vez, a discussão gera muito calor e pouca luz. Já o diálogo projeta claridade quando realizado em termos elevados, com as vibrações voltadas para o bem, com a nossa tomadinha ligada aos benfeitores espirituais. Agir e falar de forma caridosa diante das palavras duras do outro é perdoar. Perdoar como perdoamos a nós mesmos, por termos sido incapazes de, em algum dia, em algum momento, conter a raiva. Estamos todos em progresso moral nesse planeta. E ser imperfeito é o que nos torna iguais. Perdão das nossas falhas, rogar por uma nova oportunidade não é exatamente o que pedimos todos os dias em nossas orações, seja da forma que for. Se pudermos resumir, o que pedimos a Deus é exatamente isso, o perdão das nossas falhas e uma nova oportunidade. Quando oferecemos uma nova oportunidade, um sorriso de perdão, estamos agindo como instrumentos da bondade de Deus. E o nosso exemplo pode vir a motivar outros a serem também o instrumento desse amor. Esse é o trabalho que promove o progresso moral, estabelecendo o diálogo
entre o que há de melhor em nós e o que há de melhor no outro. Mas, afinal de contas, estudando tudo isso que traz o Evangelho e os livros de apoio, como se pratica no dia a dia, na nossa vida diária, esse diálogo que promove, que enriquece, que nos ajuda, compreendendo a condição moral e intelectual daquele que nos recebe eventualmente mal, oferecendo um gesto de gentileza a quem, numa simples fila, nos toma a vez, adocicando a voz nas nossas palavras, para que elas possam acalmar, serenar o coração de quem, com a intenção de nos prejudicar, nos expõe uma falha, sorrindo com tolerância verdadeira, quando alguém que amamos se esquece de fazer algo que era importante para nós. Enfim, tantas maneiras de praticarmos 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Porque o principal é justamente isso. Praticarmos diariamente para sermos capazes de dialogar, ainda que sejamos ofendidos, magoados, humilhados. E aí nos lembramos de uma palavra de Gandhi que fica para a nossa análise. Seja você a mudança que quer ver no mundo. E aí nós voltamos também a uma historinha muito bonitinha que também se encontra no mesmo livro, O que Podemos Aprender com os Gansos, que nos diz que um menino insistia muito com o pai para que fosse brincar com ele. O pai, nervoso porque estava sob pressão de um determinado prazo de entrega de um trabalho, não conseguia se concentrar com as interrupções constantes do menino. E aí teve uma ideia. Pegou um mapa mundi, uma folha impressa que ele tinha à mão, rasgou em vários pedaços, deu ao menino e disse: assim que você montar esse mapa, podemos sair para brincar. Era uma criança, obviamente teria dificuldades para montar o mapa mundi, e dessa forma ele teria minimamente toda a tarde para trabalhar. Não demorou nem 15 minutos e o menino voltou com o mapa completamente montado. O pai ficou assustadíssimo e perguntou a ele: filho, como é que você pôde montar tão rápido um mapa desses? E o menino responde: pai, você não percebeu que atrás do mapa tinha o desenho de um homem. Eu consertei o homem e acabei consertando o mundo. Título da história: para consertar o mundo, conserte primeiro o homem. E como sabemos que o único indivíduo que podemos consertar somos nós mesmos, podemos começar consertando a nossa forma de interagir, o nosso modo de falar. Podemos começar optando mais pelo diálogo do que pela discussão, discutindo, contendendo menos, dialogando, trocando mais. E para nos encaminharmos para o nosso final, lembramos que Jesus, ao ser interrogado pela astúcia e jactância dos adversários gratuitos, fazia-se conciso e incisivo, não dando margem à interpretação dúbia das suas palavras.
Se interrogado pela simplicidade do povo, respondia com parábolas comovedoras, cujas lições têm sobrevivido aos séculos. Se na intimidade dos amigos ouvia-lhes bondoso e gentil, os esclarecia, usando uma linguagem perfeitamente compatível com o entendimento geral. Se diante da dor sabia escutar e participar da injunção, não raro comovendo-se até as lágrimas, num inequívoco atestado de valorização de cada comensal de seu banquete de fraternidade. Podemos então, Senhor, amigos, seguindo o nosso Senhor, seguindo o modelo e guia da humanidade, o Espírito mais perfeito que esteve entre nós, perceber que o poder de um diálogo fraterno vai além do sentido das palavras, vai adiante, nos estende as vibrações e podemos acolher ao outro, abraçarmos vibratoriamente, sem muitas vezes abraçar fisicamente. E podemos sentir e perceber o mesmo vindo daquele que é envolvido por nós. E dessa forma, investimos na paz que tanto queremos para a nossa terra. Repetindo o título da nossa historinha, para guardarmos na mente e no coração. Se queremos consertar o mundo, comecemos por consertar a nós mesmos, a consertar o homem. Muito obrigado pela atenção, que possamos em breve estar juntos novamente. E vamos orar. Senhor Jesus, Mestre memorável de nossas vidas, muito temos a agradecer pela bênção da vida, pela luz trazida pela amada doutrina espírita e pela certeza de que não estamos sozinhos, jamais. Muito temos a agradecer, Senhor, pelos benfeitores amoráveis que nos envolvem, pela querida casa da Irmã Rosa, nosso porto seguro a todo momento, mesmo que à distância. Senhor, guardamos a certeza de que o amparo do alto é sempre maior do que os nossos méritos e por isso lhe pedimos que por acréscimo da misericórdia de nosso Pai, ajude-nos a sentir e perceber a presença acolhedora de nossos amigos espirituais. Guardando em nossa tela mental a imagem de nossa querida casa, como se lá estivéssemos, sentindo a vibração dos companheiros, sentindo o toque da espiritualidade superior. Queremos lhe pedir que possamos nos manter cada vez mais conectados à ambiência amorosa da nossa casa. E para além disso, Senhor amado, lhe pedimos, se conosco por mais esta vez, e que assim possa ser. Graças a Deus.